Sabe, a história da nossa família, ela guarda segredos. Mas não são segredos escritos em diários, não. Eles estão no nosso próprio DNA. E é hoje que a gente vai aprender a decifrar essa história. Pensa bem, por que será que a gente tem os olhos da avó ou aquele talento para música que vem lá do tio? A resposta para tudo isso está na hereditariedade, né? É como um quebra-cabeça gigante e fascinante, e a gente vai montar ele juntinho agora. Então, para a gente desvendar esses mistérios, eu bolei um roteiro bem direto. Primeiro, vamos entender o que é o tal do mapa genético familiar. Depois, a gente decodifica os símbolos, reconhece os padrões, analisa um caso na prática e, no final, entende por que tudo isso é, nossa, super importante. Bora lá, vamos começar com a nossa principal ferramenta de detetive, o heredograma. Olha só, e aqui tá o pulo do gato. Um heredograma não é só uma árvore genealógica, sabe? Tipo, quem casou com quem. Não. Ele é um mapa analítico super poderoso. É com ele que a gente consegue visualizar de verdade como as características vão passando pelo tempo, de geração em geração. Ok. E como todo bom mapa, ele tem uma linguagem própria, uma legenda. Para a gente conseguir ler, primeiro a gente precisa aprender esses símbolos básicos. Vamos lá? Eu sei, eu sei. Olhando assim de primeira, esse quadro parece uma coisa de outro mundo, né? Mas calma, respira. A gente vai focar no essencial para começar essa nossa investigação, tá bom? Como que a gente representa homens, mulheres, quem é afetado por uma característica e como eles se relacionam. Vamos para o básico do básico. Os símbolos mais fundamentais de todos. O quadrado representa o homem e o círculo a mulher. Fácil, né? Moleza. Com isso, a gente já começa a desenhar o mapa da família. Beleza, mas e pra gente seguir a pista de uma característica tipo, sei lá, a cor dos olhos ou uma doença genética? É aí que entra a pintura. Se o símbolo tiver todo preenchido, pintadinho, quer dizer que aquela pessoa tem a característica que a gente está estudando. Simples assim. E as linhas? Ah, as linhas conectam tudo. Elas que mostram os relacionamentos e montam a estrutura da família. Uma linha horizontal ligando um quadrado e um círculo é um casal. E as linhas verticais que saem debaixo deles são os filhos, a próxima geração. É assim que a árvore vai crescendo. Pronto, agora que a gente já fala a língua do heredograma, podemos começar a fazer o trabalho de detetive de verdade, identificar os padrões. É aqui que a coisa fica interessante, onde a mágica acontece. Então, existem vários padrões de como a genética funciona. Mas, para a gente construir uma base bem forte, hoje a gente vai focar nos dois tipos mais comuns: os autossômicos, o dominante e o recessivo. E o heredograma é a nossa lupa para achar qual é qual. Vamos começar então pelo primeiro, que é um dos que mais aparece por aí. A herança autossômica dominante. Fica de olho porque para identificar esse padrão tem umas pistas bem claras. A principal, a dica de ouro, é a seguinte. A característica aparece em todas as gerações. Ela não pula nenhuma. Se um filho tem, pode ter certeza que pelo menos o pai ou a mãe também vai ter. Certo, agora vamos ver o outro lado da moeda, o padrão autossômico recessivo. E aqui, as regras do jogo mudam bastante. Lembra que no outro não pulava a geração? Então, a grande pista aqui é exatamente o pulo. A gente pode ver pais que não têm a característica, mas que de repente têm um filho afetado. Como assim? É que os pais, nesse caso, são só portadores do gene. Eles carregam, mas não manifestam. Ok, então a gente já tem a ferramenta, que é o heredograma. Já entendemos a linguagem, os símbolos e já conhecemos as regras, os padrões. Então, chegou a hora, vamos juntar tudo isso e resolver um caso de verdade. Bora dar uma olhada nesse caso aqui juntos. Foco na geração I, a primeira linha, lá em cima. A gente tem o pai, que é o quadrado 1, não afetado, certo? E a mãe, o círculo 2, que é afetada. Agora, vamos seguir as linhas para baixo para ver o que aconteceu com os filhos, na geração II. Percebeu? A característica está aparecendo em todas as gerações. A mãe, a I2, passou a característica para os filhos, I1 e I4. E olha lá, o I4, por sua vez, também teve filhos afetados na geração 3. Não teve nenhum pulo, a característica está sempre presente. Então, com base em todas as evidências, não pulou nenhuma geração e sempre tem um pai ou mãe afetado passando para o filho, a gente pode bater o martelo. Isso é um caso clássico de herança autossômica dominante. Mistério resolvido. Beleza, a gente resolveu o quebra-cabeça. Mas e daí? Por que esse trabalho todo de detetive genético é tão, mas tão importante na vida real? Gente, na prática, essa ferramenta é
fundamental. Ela ajuda os médicos a fecharem diagnósticos. Ela permite que as famílias entendam qual o risco de passar alguma condição genética para os filhos. E isso dá base para o aconselhamento genético, sabe? Para que as pessoas possam se planejar, se cuidar melhor. É poderoso. No fim de tudo, o herediograma mostra uma coisa incrível. Que dentro do nosso DNA não tem só biologia, tem história. As histórias do nosso passado e, ao mesmo tempo, as pistas para o nosso futuro. É uma herança que vai muito, mas muito além do que os olhos podem ver.